E aí, galerinha, todo mundo ouvindo? Sim, professor. Opa, belezura. A galera entrar. Vocês estão bem, gente? Estudando? Firme e forte? Na medida do possível. É isso aí. É isso aí. Calma aí, tem mais gente entrando. Ó, tem bastante gente hoje, hein? Bastante gente. Deixa eu só fechar aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar, né? Terminar a aula 7, né? A parte 2. Então hoje a gente vai ver sobre Revolução Francesa e depois na próxima gravação sobre Napoleão Bonaparte, beleza? Então são dois tópicos importantes aí, pensando os tempos atuais, né? Porque nós somos frutos basicamente da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que isso a gente chama de sociedade burguesa, né? O tal do capitalismo. Então, o capitalismo, a sociedade burguesa são frutos dessas duas grandes revoluções, né? No sentido econômico, social, a Revolução Industrial, e no sentido político, social, cultural e por aí vai, da Revolução Francesa, tá? Vocês estão vendo aí na imagem, deixa eu só ver aqui. Oi, a Babi Rossini perguntou, a primeira parte dessa aula foi gravada ou tem slide? Foi gravada, já deveria estar disponibilizado para vocês, tá? Que foi sobre, qual que foi o tema mesmo? Iluminismo e independência dos Estados Unidos, tá? Isso já foi na semana passada. Então depois vê com o Gabs deve ter disponibilizado ou vai disponibilizar para vocês ainda, tá? Aí a Júlia falou que pode disponibilizar os prints. Beleza, tá? Mas tem a gravação sim. Eu até tive que refazer a gravação de Independência dos Estados Unidos, porque eu esqueci da gravação lá, tá? Beleza, Babi, depois você vê lá com o Gabs. O Gabs é o secretário que vai ajudar em tudo aí. Ele que está fazendo esse meio de campo aí com as partes de gravação. Beleza? Então vamos voltar. Então, essa imagem, uma imagem clássica, claro que essa imagem é uma imagem de depois da Revolução Francesa, uma imagem de 1830. Até depois, na semana que vem, eu acho, eu vou falar para vocês sobre essas revoltas, que são as tais das revoltas liberais do século XIX. E aí vai nascer, por exemplo, a bandeira da França. A bandeira da França, na época, não era essa, né? Todas as bandeiras tricolores que vocês virem, bandeiras com três cores, a dos Estados Unidos, ela tem três cores, né? O branco, o vermelho e o azul. A França, aí depois você tem vários outros países aí ao longo do século XIX, que vão aderir às três cores. Geralmente, bandeira tricolor é uma bandeira com características liberais, tá? Tirando a Alemanha, na época, né, que a Alemanha vai formar o tal do Segundo Império Alemão, né, o Segundo Reich, que é quando a Alemanha se forma, basicamente todos os outros países da Europa são países de vertentes liberais, né? E aí vocês estão vendo a tal da liberdade, né? A liberdade guiando o povo, a liberdade que é uma deusa, que seria uma deusa romana, né, a Libertas. Então, a liberdade, que seria esse ideal republicano, né, tanto é que a Libertas lá, na época de Roma, ela era relacionada com o ideal republicano, né, o ideal da república, a deusa da república e coisas assim. E aí os franceses, né, vão recuperar esse símbolo, que depois, inclusive, os Estados Unidos, no caso Nova York, vai adotar, né, a Estado da Liberdade, que os franceses deram para os estadunidenses ali nos 100 anos de independência, 1876. Então, essa pessoa é uma pessoa que vocês têm que guardar. Por quê? Porque de agora em diante, praticamente todas as repúblicas que aparecerem, as revoluções republicanas que surgirem, vão adotar a liberdade como símbolo, tá? Vão adotar o ideal de república. Então, geralmente vai ter uma mulher associada à bandeira do país. Então, isso teve na Argentina, isso teve nos Estados Unidos, isso teve no Brasil, isso teve aí em vários lugares onde ocorreram revoluções liberais e revoluções republicanas, tá? Quando teve aqui no Brasil a passagem do Pedro II para a República, lá do Marechal Deodoro e do Floriano,
você tem essa mulher aparecendo. Claro que não com os peitos de fora, tá? Os peitos de fora é uma questão da revolução em si. Inclusive, vocês estão vendo que praticamente só ela é mulher, né? Todos os outros aí da imagem são homens. Só que quando você faz análise das vestimentas, o que a gente percebe? Que são pessoas simples. Então, a Revolução Francesa, ela é uma revolução com características sociais das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, tomando o poder e fazendo mudanças dentro da França, obviamente, né? Então, a Revolução Francesa de 1789 ela é um marco inicial. Depois, 1830, é um segundo marco, inclusive vai ter a Segunda República Francesa e por aí vai, depois a gente vai ver um pouco mais detalhado, beleza? Mas é uma imagem interessante, tanto é que se vocês perceberem, essa imagem ela tem um triângulo imaginário, ó, tá vendo aqui, ó? Desde a cabeça até a ponta da bandeira, a outra cabeça aqui forma um triângulo imaginário. Em Confidência Mineira, a bandeira de Minas também tem um triângulo, porque geralmente são aqueles ideais, né? Um trinômio, tipo liberdade, igualdade, fraternidade, né? Porque depois de 1830 vai ser adotado, vai ir, e aí vai ter a bandeira tricolor, né? As três cores representariam a liberdade, igualdade e fraternidade. Apesar que, curiosamente falando, em 1789, o ideal da fraternidade não entrou, né? Entrou mais depois para frente, em 1830. Mas, enfim, são ideais iluministas, são ideais liberais, onde essa população mais simples ela vai tomar o poder, né? Então, é uma revolta que a gente pode falar em questões nacionalistas, questões sociais, questões culturais, que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui nessa primeira parte, beleza? Então, lembrem-se que a sociedade francesa até então, na verdade, praticamente toda a Europa é assim, né? É a sociedade do antigo regime. O que era o antigo regime? Era aquela época onde o absolutismo comandava, a igreja tinha influência, os servos existiam porque existia feudalismo, né? Os impostos obrigatórios, a nobreza e o clero não trabalhavam, você tem o mercantilismo como política econômica. Então, era uma sociedade diferenciada. É chamada de antigo regime justamente porque a Revolução derrubou isso. E, aliás, um termo conceitual para vocês, né, é a palavra revolução. A palavra revolução, quando ela surgiu dentro da física, para justamente mostrar a questão dos movimentos estelares, aí, essas questões da astronomia, né, que vocês veem em física. Movimento dos astros e coisas assim. Então, ela era uma palavra das ciências naturais. Com essas revoluções do século XIX, revoluções liberais, muita gente começou a aparecer aí na Europa para tentar explicar o que foi a Revolução Francesa, né? Isso no século XIX. Então, nem 100 anos, mais ou menos, de quando apareceu a Revolução, esses caras apareceram para tentar entender o que aconteceu. E aí aparece a palavra revolução para explicar algo histórico. Tá? Então, a palavra revolução, a partir daí, ela começa a ser usada em um sentido histórico. Quer dizer o quê? Quando a gente fala de revolução, a gente está falando de arrancar uma sociedade pela raiz e colocar outra. A gente está falando de derrubar tudo que tinha antes e começar uma coisa nova, né? Então, da mesma forma que você tem, por exemplo, o movimento de translação, que faz esse movimento aqui, então, no entender dessa galera de cientistas sociais do século XIX, né, historiadores, a Revolução Francesa ela fez isso. Ela fez uma grande virada, ou seja, tudo aquilo que era antigo regime morreu. A partir de agora é algo novo. Então, o sentido de revolução é isso. Ou seja, a palavra revolução ela tem em si uma questão ideologizada por trás, tá? É uma palavra que tem uma carga ideológica, ou seja, de falar que a ideologia do antigo regime acabou, agora a gente tem uma nova ideologia aparecendo. Tanto é que esses franceses do século XIX foram eles que criaram essa separação histórica que a gente tem hoje, né, de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E para eles, a mudança da história moderna para a história contemporânea é a Revolução Francesa. Tá? Por isso que eu falei para vocês que nós somos frutos dessa Revolução Francesa. Beleza? Então, a palavra de revolução é uma palavra conceitual importante, tá? Às vezes, por exemplo, depois quando Vargas aparecer no poder, ele vai falar em revolução também. Da mesma forma, quando o Marechal Deodoro e Floriano derrubaram a monarquia, eles também vão falar em revolução, tá? Então, geralmente, quem assume o poder
no sentido mesmo de uma derrubada, eles vão falar em revolução, de algo novo que vai estar acontecendo, né? O Vargas, principalmente. O Vargas toda hora usava a palavra revolução para falar que aquela república oligárquica, ela morreu e agora vai ter uma nova república aparecendo no Brasil, né? Que é a tal da Revolução de 1930. Quando tiver a ditadura militar, em 1964, os militares e a mídia brasileira também vai falar em revolução. Ou seja, a palavra revolução, ela tem uma carga ideologizada por trás. Então, geralmente, quem assume o poder não vai falar que eles deram um golpe, tá? Então, a palavra golpe e a palavra revolução, dependendo do caso, as duas podem ser usadas. Então, por exemplo, a queda da família real no Brasil e a assunção aí do Marechal Deodoro e do Floriano. A gente pode usar a palavra golpe, mas também pode usar a palavra revolução. Ou seja, os militares, com o apoio dos cafeicultores, eles golpearam a família real. Então, quando a gente fala a palavra golpe, qual que é a diferença nesse caso? Golpe, você tem um governo que está acontecendo, aí de repente, por forças maiores, esse governo cai. Então, forças maiores que eu estou falando, é um levante armado, protestos na rua, alguma coisa assim, cai, tá? E aí, a palavra revolução, ela também tem essa conotação de um golpe, porém, algo novo vai surgir no lugar, beleza? Quando você tem retrocesso, você pode até falar em revolução também, só que dependendo do caso, você pode usar mais a questão da palavra golpe, né? Então, quando fala assim, o golpe de 1964, os militares derrubaram o governo lá do João Goulart e instituíram uma república militarizada. Então, ali você teve retrocessos jurídicos, retrocessos políticos. Então, a maior parte dos historiadores aceitam que ali não foi uma revolução, mas foi um golpe, tá? No caso dos republicanos, lá atrás, quando a monarquia caiu, os dois casos dá para aplicar. Porque, ao mesmo tempo, você tem uma mudança drástica de governo, você tem uma monarquia para aparecer uma república, e a monarquia ela desapareceu por meio de um golpe mesmo, mas ao mesmo tempo também você tem uma revolução, você tem uma mudança no voto, né? Vai aparecer o voto universal masculino, que antes era o voto censitário. Você tem agora o ideal republicano e não mais o ideal monarquista. Você não tem mais nobreza no Brasil, agora todo mundo passa a ser igual perante a lei teoricamente. A escravidão já tinha terminado. Na Revolução de 1930, é mais clássico exemplo de revolução. O Vargas vai mudar o Brasil. Então, todo aquele Brasil antigo, o Brasil agrário, ele vai acabar com isso, né? Lembrando que foi o Vargas, por exemplo, que deu as leis trabalhistas, ele vai dar o direito ao voto para as mulheres, né? Então, ali a gente pode usar mais a palavra revolução do que um golpe, apesar que a palavra golpe também pode ser utilizada porque o Vargas derrubou a galera paulista lá, os aliados do Washington Luiz, entenderam? Então, a palavra golpe e a palavra revolução são palavras, sim, ideologizadas que a gente tem que saber aplicar aos casos da história aí. Tudo bem, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois me perguntem sobre isso. Vamos lá. Então, a França, do Antigo Regime, lá do século XVIII, era a segunda maior população da Europa, né? A primeira era a Rússia, tá? Então, a França, com 25 milhões de habitantes, a França tinha os 3 estados, né? Então, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, nobreza. Lembrando que esses 2 primeiros estados, eles não trabalham, não pagam impostos. Se a gente for ver em números aqui, ó, dá o quê? 160 mil pessoas. 160 mil pessoas comporiam o primeiro e o segundo estado, perante aí o resto. O resto vai dar mais ou menos 24 milhões e meio de pessoas, ou seja, 24 milhões e meio de pessoas trabalhavam, pagavam impostos, enquanto os outros 150 não faziam nada. Beleza? Então, é essa a França do Antigo Regime. Quem vai derrubar a monarquia, quem vai derrubar o Antigo Regime? O terceiro estado. Então, a gente pode aplicar uma palavra golpe, só que aqui não foi nada orquestrado, né? Geralmente, a palavra golpe também você tem todo um planejamento de uma classe, de um grupo. Aqui não. Aqui é um punhado gigantesco de gente que vai simplesmente derrubar o primeiro e o segundo estado do poder. Tá? Então, essa charge também é uma charge que vocês têm que guardar, onde o terceiro estado trabalha, se esforça, paga imposto, enquanto o primeiro e o segundo estado lá estão usufruindo da coisa dos outros, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem algumas contradições nesse mundo antigo. Obviamente que o feudalismo continua, então você tem a questão da servidão, dos impostos, lembrando que é mais ou menos uma média de 70% a 80% que os camponeses pagavam de impostos, né? Os impostos servis. Essa nobreza e o clero vivem em privilégios.
a nobreza controla a economia por meio do Estado, né, que era o rei, lembrando que o rei é parte da nobreza. Então é uma galera parasitária, uma galera que depende dos outros para sobreviver. A gente tem o terceiro estado composto por servos, camponeses e trabalhadores livres em geral, beleza? Parte dos trabalhadores livres é a burguesia. Então você tem uma parte da burguesia endinheirada, e essa burguesia endinheirada, ela tem o poder econômico, só que não tem o poder político, né? Tanto é que se a gente voltar aqui nesse gráfico, se a gente colocar aqui ó, a burguesia, vocês estão vendo, ó, a gente tem dentro desse número ainda a tal da alta burguesia, baixa burguesia. Então a alta burguesia seria a galera mais rica dos burgueses, e é uma galera mais elitista, com ideias elitistas. Já a baixa burguesia é uma galera mais empobrecida, que é comerciante, porém mais próximas aí dos artesãos e do resto da população. Inclusive, ideologicamente falando, também eles têm diferenças, né? Quem que eram os sans-culottes, que eram importantíssimos na Revolução Francesa? Eram trabalhadores urbanos simples, que prestavam serviço aí para os burgueses, para os artesãos, né, como se fossem empregados, e era uma galera que, sans-culotte, né, a palavra, o culotte quer dizer aquele enchimento na lateral da roupa, beleza? O culotte seria essa parte de trás aqui da roupa, beleza? Então, o sans-culotte eram as pessoas que não tinham dinheiro para comprar esse enchimento da roupa. Então, era uma galera que usava calça sem aqueles enchimentos laterais. Depois vocês vão ver na imagem. E o sans-culotte ele é extremamente importante na Revolução Francesa, porque é aquela galera da ação. Então, é aquela galera que vai partir para a porrada, é aquela galera que vai partir para derrubar, né? Para meter fogo nas coisas. Então, é aquela galera da linha de frente. É a galera linha de frente revolucionária, tá? Então, quem tiver o apoio do sans-culotte, meio que manda. Depois da Revolução Francesa, né? Quando a Revolução estourar, vocês vão ver isso, beleza? O contexto da Revolução tem algumas coisas importantes aí. Então, é o antigo regime, mas a França desse antigo regime, nesses anos anteriores à Revolução Francesa, a França está muito endividada. Tá? Por que ela está endividada? Porque vocês têm que lembrar que a França participou da Guerra dos 7 Anos, aquela guerra entre Inglaterra e França. Quem perdeu a guerra? A França. A França perdeu colônias, a França perdeu territórios, e toda a guerra é gasto. Tá? Você tem que pagar soldados, você tem que pagar os navios, né? Então toda a guerra é gasto. Se você perde a guerra, pior ainda, você tem mais dívidas ainda, né? Então a França tem dívidas oriundas aí da Guerra dos 7 Anos. Outra coisa, a França também participou da independência dos Estados Unidos. A França apoiou os estadunidenses contra os ingleses, enviando armamento, enviando dinheiro, enviando soldados, né? Isso também é gasto. Ou seja, a dívida pública francesa ela era enorme, né? Isso aqui é uma pergunta clássica também de Revolução Francesa. O contexto da Revolução é o contexto que a França está endividada. A França tinha muita dívida, tá? E boa parte dessas dívidas são dívidas externas, de conflitos externos. E outro problema gravíssimo que atingiu a França nesses anos anteriores à Revolução, a produção de alimentos caiu. Então, a produção de alimentos tem a ver com o clima. Então, o clima foi ruim, as safras caíram, o preço do pão disparou. Ou seja, os alimentos básicos, eles dispararam. E o pão é o alimento básico, praticamente de toda a população, né, à base de trigo. Tanto é que, para vocês terem uma noção de preço, né, os meses anteriores da Revolução, um pão era o preço de um salário da época. Beleza? Por isso que nasceu o pão francês. O pão francês era como se fosse a baguete em vários pedaços. Por quê? Porque a galera não tinha condições de comprar um pão inteiro. Porque um pão custava um salário de um mês. Então, a fome aqui ela vai disparar, o negócio aqui vai ser muito feio. É uma crise econômica gravíssima dentro da história francesa. E nesse contexto, o Estado, obviamente, para tentar melhorar a situação, vai aumentar os impostos. Só que vocês têm que lembrar, quem paga imposto? O terceiro Estado. Né? Então, o terceiro Estado que vai causar a revolução. Então, essa questão mostra mais quanto que era o custo de produção agrícola de um servo. Então, olha só, do 100% que o servo ganhava, quanto que ficava para o servo? Só 35%, porque o resto, ó, arrendamento, aí aqui o azul clarinho, ó, preço de semente, aí aqui ia para o clero, aqui era para o senhor da terra, aqui vai para o rei. No final das contas, só sobra 35% para você viver no ano.
e depende da safra. Então, se a safra é ruim, pior, você tem menos rendimento porque os impostos continuam existindo. Inclusive, isso é uma condição extremamente importante para a Revolução Francesa ter acontecido, né? Então, essas perguntas aí do contexto histórico da Revolução Francesa, pensando questões econômicas e questões sociais. E aí, para tentar resolver a parada, o rei Luís XVI, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Quer dizer o quê? Os representantes dos 3 estados iriam se reunir em uma reunião para debater. A última vez que isso aconteceu na França foi há mais de 170 anos, né? E isso poderia acontecer na França, fazer parte da Constituição e tal. Então, a ideia é fazer uma reforma fiscal. Então, vai mexer com imposto. Toda vez que se fala de reforma fiscal, tem a ver com impostos. Obviamente que o primeiro e o segundo estado defendem que o terceiro pague mais impostos. O terceiro estado quer que o primeiro e o segundo paguem impostos, tá? Então, fica uma briga. O primeiro e o segundo querem continuar do jeito que está e aumentar as dívidas do terceiro estado, aumentar os impostos, enquanto que o terceiro estado quer que o primeiro e o segundo pague imposto. Então, qual foi a parada? Se o voto na Assembleia for por estado, ou seja, você tem um voto por estado, o que rola? O primeiro e o segundo se unem contra o terceiro. Então, você teria 2-1 nos votos. Agora, se o voto for por indivíduo na Assembleia, coincidiu de que nessa reunião o terceiro estado tinha mais representantes. O terceiro estado tem uma média de 700 representantes, enquanto o primeiro e o segundo junto tinha uma média de 500. Ou seja, se for por indivíduo na reunião, o terceiro estado vence. Ou seja, havia um risco aqui para o primeiro e para o segundo estado se ferrar. O que acontece? O dia da votação, que eles iriam decidir como ia ser feito o voto, o terceiro estado está entrando para a reunião e a sala está literalmente fechada, tá? A sala estava fechada. O que o terceiro estado fez? O terceiro estado foi para a sala ao lado e aí eles vão declarar a Revolução Francesa, né? Então, ali em julho de 1789, a galera do terceiro estado falou que agora a parada vai mudar. Quer dizer que agora eles, como são a maioria da população da França, lembrando, praticamente 25 milhões e meio, né, 25 milhões e 850 mil pessoas, eles vão mandar na porra toda. Desculpa falar desse jeito, mas é isso que eles vão fazer. Então, eles não vão mais aceitar as paradas do primeiro e do segundo estado. E ali na salinha do lado, que era como se fosse a salinha de esporte, né, do palácio, eles decretaram a revolução. Só que tem um problema. Para você fazer revolução, você tem que ter guerra. Então, nenhuma revolução é pacífica. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, nenhuma revolução que a gente teve na história da humanidade foi pacífica. Ah, mas a independência da Índia, né? O Gandhi falando em pacifismo, o Martin Luther King nos Estados Unidos em defesa dos negros, falando em pacifismo. Só que quanta gente foi presa? Quanta gente resistiu de forma pacífica? E quanta gente também partiu para a porrada? Tá? Então, não existe revolução pacífica. Ou seja, o terceiro estado, para botar as ideias dela na prática, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que criar a tal da Guarda Nacional. Ou seja, o povão vai ter que se armar. Tá? E o que rolou? O exército de Paris estava em greve. Ou seja, os exércitos do Estado francês, onde o primeiro e o segundo estado tinham controle, a galera estava de greve. Então, o que o rei teve que fazer? O rei teve que pedir o envio dos exércitos de Versalhes. Né? Vocês têm que lembrar que na época a capital era em Versalhes, a capital política, não era em Paris, beleza? E fica alguns quilômetros ali. Então, enquanto o exército não chegava em Paris, formou-se a tal da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional Francesa? É o povão armado, porque o povão sabe que os exércitos vão chegar. Tá? E aí formou-se a tal da Guarda Nacional em apoio à Assembleia, a tal da Assembleia Nacional, que é a galera do terceiro estado, né? Nesse meio tempo está rolando fome em Paris, né? E a galera, obviamente, vai querer o fim desses privilégios feudais do primeiro e segundo estado, o fim da servidão, né? Apesar que nessa primeira fase, essa servidão ela terminaria mediante pagamento ou término de contrato. Você tem que lembrar que o servo não é um escravo, ele tem um tempo de contrato a cumprir, tá? Então, a galera no início falou o seguinte, ó, beleza, a gente termina com a servidão, só que quem tiver ainda mais, sei lá, 3, 4 meses para cumprir o contrato, tem que cumprir. Ah, se tem mais anos, então você paga o seu tempo que você deve em valor. Então, você tem essas duas possibilidades. Então, o que a gente percebe? É uma revolução, mas é uma revolução meio que com o pé no freio, tá?
Por quê? Porque a revolução ela não tem ainda uma bandeira. Ela tem várias bandeiras aí e ela vai acontecendo. Então a revolução aqui é uma parada muito complicada. Então você tem uma revolução no campo acontecendo, uma revolução na cidade acontecendo. Você tem gente da alta burguesia defendendo uma coisa, gente da baixa burguesia defendendo outra, o sans-culotte defendendo outra coisa, os artesãos defendendo outra coisa. Então tem muitos ideais aqui no meio. Mas no geral, o que essa galera quer? Grandes mudanças. Mas para essas mudanças acontecerem, vai ter porrada, vai ter conflito. E aí que vai ter a tal da queda da Bastilha. Por quê? Para essa Guarda Nacional ter as armas, eles têm as armas, eles saquearam aí bastilhões, né, de armamento, só que eles não têm pólvora. Onde que está essa pólvora? Na Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão do absolutismo. E é uma coisa muito simbólica, né? A tal da queda da Bastilha, que acontece em julho de 1789, a Bastilha era uma prisão que só ia ali prisioneiros contra o rei. Ou seja, você invadir a Bastilha e derrubar a Bastilha, essa Bastilha foi derrubada literalmente, é você derrubar o absolutismo. Então, quando o Terceiro Estado tomou a Bastilha, né, quando a Guarda Nacional tomou a Bastilha, é como se fosse o absolutismo caindo. Então, isso aqui é um símbolo extremamente importante. No dia tinha 7, 8 pessoas presas, tá? Mas o símbolo da Bastilha é extremamente importante. Então, a tomada da Bastilha, a galera invadiu para tomar pólvora. A tomada da Bastilha é a queda do absolutismo. Então, a gente pode falar que, nesse primeiro momento, o absolutismo cai. Tá? O absolutismo vai cair. E essa imagem é uma imagem também forte, porque a gente está vendo mulheres armadas. Muita mulher também participou da Revolução. Não foi só coisa de homem. Apesar que depois a Revolução vai dar direitos apenas para os homens, mas as mulheres contribuíram. Mulheres nas guerrilhas, mulheres guerreando, né? Então foi uma parada muito tensa, tá? Muito tensa. Nobre morrendo, gente do clero morrendo. Então é uma revolução. É revolução, gente. Não é briguinha de rua, não é protesto de rua, é revolução. Povão armado. Então a gente vai ter conflito nas áreas urbanas e no campo. No caso do campo, os camponeses, né, os servos, vão matar os nobres, vão matar gente do clero, matar enforcado, né? Teve gente que pegava a galera do clero, amarrava, colocava no barco, afundava o barco e deixava os caras lá morrerem de falta de ar mesmo. Então, assim, é uma revolução, não é uma parada pacífica. E muitos nobres e muita gente do clero foge da França. Muita gente fugiu da França nesse meio tempo. E aí, chega o mês de agosto de 1789, a Assembleia Nacional declara a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que no ano passado, se eu não me engano, fazendo a conta, né, deu 250 anos, ou 240 anos, aí, façam as contas aí, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, pode ser que a gente ainda tenha alguma questão no vestibular falando sobre isso, tá? Tanto é que a pandemia, ela está levantando várias questões. Por exemplo, uma das questões que a pandemia está levantando é a restrição da liberdade. Tanto é que tem gente falando que é coisa de comunista, não sei o quê, blá, 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 né? Mas, por exemplo, você ter o Estado acessando o seu posicionamento geográfico, né, por meio do GPS, por meio do smartphone, dizem que isso seria uma invasão de privacidade, né? Mas a gente está falando de uma questão de pandemia, onde a tecnologia ela pode ser necessária para o controle das pessoas. Claro que isso seria por um tempo só, né? Mas você tem essa discussão falando, inclusive aquele filósofo, né? Na verdade ele é historiador também, né? O Yuval Harari, que ele é um historiador israelense. Ele tem falado muito sobre isso, né? Como que fica as questões da liberdade em meio à pandemia, né? Porque a gente tem que ficar restrito, a gente tem que obedecer o Estado falando para a gente não sair de casa e coisa assim. E o Estado, às vezes, tendo acesso à sua posição, tendo acesso ao seu celular, para ver se você está cumprindo isso. Ou seja, essas ideias de liberdade, de direitos naturais, vêm do iluminismo. Lembrem-se que o iluminismo é a filosofia liberal, tá? E que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão botou isso por escrito, beleza? Depois, quando a ONU aparecer, depois da Segunda Guerra Mundial, vai nascer a Declaração Internacional dos Homens e dos Cidadãos. Inclusive, existe até hoje, que é um tal dos direitos humanos. Tá? Então, os direitos humanos que nós temos hoje
ela tem a sua base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que a Assembleia Nacional criou. Então, fala dos direitos naturais do homem, né, que o homem nasce com direito à propriedade, igualdade, liberdade, segurança, liberdade toda, né, liberdade política, de expressão, liberdade religiosa, beleza? Então, outras coisas, a instrução seria uma necessidade de todos, a ideia de uma escola pública, a soberania seria do povo, né, que é a ideia de uma democracia, e o mesmo povo também teria direitos a revoltas, né? E depois da Declaração Internacional dos Homens, pós-Revolução Francesa, que são os direitos humanos, elas vão nessa linha de que o Estado tem limite. Por que o Estado tem limite? Porque você tem o direito à liberdade. Então, se você tem direito à liberdade, o Estado tem que agir só até certo ponto. Quando ele avança essa linha, aí entram os direitos humanos, né? Porque senão o Estado pode fazer o que ele quiser. O policial, um professor de escola pública, um funcionário público, ele pode fazer o que ele quiser e ele não pode ser penalizado. Mas dentro dessa lógica, como ele também é um cidadão, como o policial, o professor, o funcionário público, ele é um cidadão, ele tem que seguir regras. E quem cria essa regra é o Parlamento Nacional, ou seja, o Congresso que é eleito pelo povo. Então, aquela ideia de que a soberania reside no povo, todo mundo tem que cumprir a mesma regra, tá? Então, está baseado dentro dessa ideia da Declaração dos Homens e do Cidadão, tá? Nessa primeira fase, a Assembleia Nacional ela vai decretar em 1791 a primeira Constituição Francesa, tá? 1790 já teve a tomada de terras da Igreja, né? A Igreja perdeu as suas posses ali na França, então tudo que o clero tinha direito acabou isso, então ali vai surgir um Estado laico, quem manda é a Assembleia, e aí a ideia de surgir a propriedade privada, né? As obrigações feudais elas vão terminar. Claro que mediante a pagamento, né, mediante a conclusão do contrato ainda, depois é que a parada vai ficar mais revolucionária ainda. Mas as obrigações feudais acabaram, o dízimo acabou, os bens da igreja foram confiscados e instituiu-se uma monarquia constitucional. Quer dizer que a monarquia continua existindo, porém ela deixou de ser absolutista, né? Então, nessa primeira fase, entre 1791 e 1792, a gente tem monarquia ainda. Só que essa monarquia constitucional parecida com aquela monarquia inglesa. Então, quem manda é o parlamento. Então, vão surgir os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então, a gente tem várias fases aí da Revolução Francesa. O que mais? A escravidão continua ainda. O livre comércio vai ser privilegiado, porém o voto é censitário. Então, assim, ó, lembra que eu falei para vocês que a Revolução ela é uma mistura de ideologias, beleza? Então, como ela é uma mistura de ideologias, essa primeira fase da Revolução, da Assembleia Nacional, quem está comandando a mesa diretora, ó, que vocês estão vendo aqui, é a alta burguesia. Tá? Essa alta burguesia que depois vai ganhar nomes de partidos políticos, que a gente vai ver depois. Mas a alta burguesia, obviamente, ela está com o pé no freio. Então, ela mantém a escravidão nas colônias, ela deixa o voto censitário, ou seja, o voto de você ter uma renda mínima, ela deixa a ideia do contrato de trabalho do servo por um tempo ainda. Então, é uma revolução com o pé no freio. Por que é com o pé no freio ainda? Porque é a alta burguesia que está comandando o processo evolucionário. Inclusive, eles falaram que a monarquia pode continuar existindo, porém limitada. Ela é constitucional, né? Ela é parlamentar, ela tem que seguir as regras. Tá? Então, todas essas ideias elas existem porque é a alta burguesia que está comandando o processo. Vocês podem encontrar alguns lugares também falando que nessa fase, né, vai surgir a ideia de um cidadão ativo e passivo. O que é o cidadão ativo? É o cidadão que tem todos os direitos. O cidadão passivo não tem todos os direitos. Então, o cidadão ativo seria a galera com mais dinheiro. Então, seria a tal da alta burguesia, né? Então, ela seria a possuidora de todos os direitos. E fala assim, Davi, por que isso existiu? Porque o resto da população meio que aceitou. Por quê? Está acontecendo aos poucos, né? E é uma coisa nova que está rolando aí, né? Então, por ser uma novidade e por ser teoricamente bom, a galera está concordando, pelo menos por enquanto, tá? Vamos lá, vamos continuar que o nosso tempo já está acabando essa primeira fase. Ficou proibido as greves e associações de trabalhadores, né? Lembrando que é a alta burguesia nessa primeira fase que está fazendo as regras. Então, basicamente, essa liberdade, essa igualdade é apenas para os cidadãos ativos, né? Apenas para a alta burguesia, o povão ficou de fora do poder. Só que as brigas políticas elas começam a surgir. E aí começam a nascer os partidos políticos.
beleza? Tanto é que o conceito de direita e esquerda que a gente aplica hoje nasce com a Revolução Francesa. Então presta atenção aqui, ó. O que é o conceito de direita e esquerda? Então vocês estão vendo a mesa diretora aqui. Então a galera da direita da mesa diretora era a galera girondina e também a galera monarquista, tá? Então se a gente for fazer um leque, então pensa essa imagem aqui como um leque. Essa galera mais aqui à extrema direita da mesa diretora seria a galera monarquista. A galera que maioria, que é uma galera que está vendo que se aproxima do centro, é a galera chamada girondina. Por que girondina? Porque era a galera que vinha da Gironda, né? A Gironda era uma região francesa e tal. A galera era a galera da alta burguesia e é a galera que defende voto censitário, monarquia defende um pouco, né, de monarquia parlamentar. Depois alguns vão falar em república, mas falam em o feudalismo terminando aos poucos, nessa ideia do servo ainda existir, porém terminando o contrato. Então é uma galera menos radical, tá? É uma galera revolucionária com certeza, mas menos radical. Essa galera do centro, ou seja, a galera que está na frente da mesa diretora, né, era chamada de planície. Por que planície? Vocês têm que lembrar que planície é uma grande área plana, beleza? Então não é uma área de declive, de depressão e nada disso. Então é uma galera que inclusive era chamado de pântano. Por que eles eram chamados de pântano? Porque o pântano, quando você finca o pé, ele escorrega para os lados. Ou seja, a galera de centro é uma galera que pode ir para a esquerda e pode ir para a direita. Então o centro, conceitualmente, politicamente falando, é uma galera que não tem uma posição ideológica marcante. Por isso que ela pisa o pé, vai para cá, pisa o pé, vai para lá. Então ela meio que vai na onda, né? A gente está vendo agora o governo Bolsonaro, a galera pedir ajuda para o centrão. O que é o centrão? É a galera que joga com o poder. Então quem está no poder, o centrão vai tentar estar lá para poder ter cargos, né? A galera da esquerda, essa galera mais à esquerda aqui, ó, porém uma galera esquerda aproximando-se do centro, então a gente pode falar em uma centro-esquerda, seria a galera jacobina, né? Então a galera veio dos jacobinos, que seria um monastério religioso lá da França, daí o nome de jacobinos, é a galera da baixa burguesia, a galera que já é um pouco mais evolucionária, por exemplo, eles defendem ideais mais populares, que é o caso do voto universal masculino, eles também defendem ideais de escola pública, eles defendem república, eles vão defender coisas mais práticas, eles defendem o fim da monarquia, por exemplo, eles defendem punições para a galera da nobreza, a galera do clero, né? Então, uma galera mais à esquerda, um pouco mais radical. Agora, a galera mais à esquerda ainda era a galera chamada montanha, ou cordelier. Tá? Os cordelier ou montanha, então montanha é uma posição já bem mais elevada, ou seja, é uma galera mais radical. E os montanha tinham o apoio do sans-culotte. Lembra do sans-culotte que eu tinha falado para vocês, que era aqueles trabalhadores urbanos mais simples? É uma galera muito mais radical. Então é uma galera que, por exemplo, fala em matar nobre, é a galera que fala em matar clero, é uma galera que fala em abolir definitivamente a monarquia, é uma galera que fala em reforma agrária, né, radical mesmo, é uma galera que fala em abolir a religião, inclusive, né, porque a religião seria a usurpação do ser humano. Então uma galera que defendia que as fazendas, né, as terras tinham que ser tomadas e dada a comida para os pobres. Então, é uma galera muito mais radical. Tá? Então, esse conceito de esquerda e direita, centro, a gente pode aplicar aos países hoje. Mas não é um conceito rígido, beleza, gente? Então, isso aqui é uma aula de ciências políticas para vocês agora. O conceito de direita e esquerda, ele varia de país para país e de época para época. Então, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, falou-se que o PMDB era um partido de centro. Só que quando o Temer foi presidente, por exemplo, ele fez mais coisas à direita do que quando o Fernando Henrique era presidente. Então, na época do Temer, o PMDB era muito mais direita, né? Então, tinha gente que classificava como centro-direita. Quando a Dilma era presidente, e algumas coisas do próprio Lula, muita gente classificava como sendo política de centro-direita, por exemplo, privatizações, né, as parcerias público-privadas. Então, tinha gente que classificava isso como centro-direita. Na Coreia do Sul, por exemplo, né, lá à esquerda é a galera que defende um debate mais democrático com a Coreia do Norte. Já a galera da direita é uma galera mais nacionalista que defende mais porrada contra a Coreia do Norte. Tá? Então, isso varia de país para país, esse conceito de direita e esquerda.
Beleza, gente? Eu vou terminar aqui essa primeira parte, que já vai dar o nosso tempo, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam agora na próxima sessão. Fiquem aí, tomem uma aguinha, vão rapidinho no banheiro, tá?